Estamos aqui novamente, né, para mais uma edição do nosso Gotas de Sabedoria e estamos alegres por essa oportunidade e já contamos com você aí no nosso canal, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no nosso canal e já pode deixar o seu like aí, né, já contando que vai ser um podcast muito gostoso nesta oportunidade, uma edição muito boa, então já deixa o seu like aí e compartilhe, né, com os seus amigos. Também interaja conosco aí, você já pode fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta, a sua sugestão, faça isso, tá? Muito bom. Nós estamos hoje com o pastor Afro, né? E é uma alegria muito grande, pastor, contar contigo aqui. Obrigado. Nessa nossa edição, e um tempo muito especial. Esse é o Afro, né? Eu. Muito conhecido, já Nem em tanto. Rondonópolis, né? Já há quantos anos em Rondonópolis, pastor? 31. 31 anos, né? Ah, 32. 31 anos. Como pastor da igreja Presbiteriana de Vila Aurora. presbiteriana de Vila Aurora. Então já é um bom tempo, hein? Belo já tempo. Um bom tempo, que maravilha. Já é um cidadão rodonopolitano. De coração, sim. De coração, sim. Mas o pastor, qual é a origem? Eu sou paulista, paulistano, São Paulino. Ó. Tá vendo aí, ó? São Paulino, né? Paulista, São Paulino. Mas agora eu sou mais rondopolitano do que paulista, porque o maior tempo da minha vida adulta foi passado aqui. Aqui meus filhos cresceram. As coisas principais da minha vida aconteceram por aqui. Eu me considero mato-grossense e rondonopolitano. Que maravilha. Casado? Casado com a dona Rosa. Dona Rosa. Pai da Yelaila, da Alina, do Thales. Sogro da Natália. Opa. E avô do Álvaro. Ó, que maravilha. Eu estou chegando aí, pastor. A minha primeira neta vai chegar agora em novembro, né? A Catarina. Estamos aguardando. É muito bom essa questão de ser avô, né? Uma experiência muito boa, muito agradável. Eu tô aí sonhando com esse momento também de ter a primeira neta. Pastor, além do pastor, né? Como pastor da igreja, o irmão tem a formação em psicologia, não é isso? Sim. O irmão... Formado na Universidade Federal, antigamente era o FMT, agora é o UFR, a primeira turma de psicologia que teve aqui em 2004. Isso. O irmão exerce a psicologia também, né? Exerço. Atende. Né? Então, aí, se você tiver uma necessidade, pode procurar o pastor Afro, que ele vai lhe atender, com certeza. Inclusive sobre o assunto que nós vamos conversar hoje aqui, né, pastor? Nós vamos conversar sobre a questão da ansiedade, né? Questão da ansiedade. Já estou ansioso. E esse é o nosso tema de hoje, do nosso podcast, né? E estamos com uma pessoa habilitada para falar sobre o assunto, né? Mas o pastor tem alguma fato aí na sua vida que você gostaria de contar para a gente? Algum fato interessante sobre você, sobre família, que te marcou? Gostaria nesse momento de compartilhar com a gente? Meu Deus, 68 anos de idade completados a semana passada. Opa, parabéns então. Obrigado. De um lar cristão, criado na escola dominical, um grande privilégio, né? Como diz o compositor João Alexandre, só não nasci dentro da igreja porque não era dia de culto, né? Mas em 1968 tive aquela chacoalhada necessária, que a gente chama de um encontro pessoal com Cristo, uma experiência pessoal com Deus. Às vezes nós chamamos de conversão e ficamos na dúvida se foi aquele momento ou se aquela sementinha plantada lá na infância que chegou ali e frutificou. Porque a conversão, na verdade, é um processo tão grande, né? Mas em 68, num acampamento de jovens, os jovens da verdade estavam começando, né? Ainda era até a Federação de Jovens da Igreja Presbiteriana da Penha, fez um encontro, e ali nós tivemos uma experiência maravilhosa. Dali parti para a profissão de fé e dediquei minha vida a Deus, posso dizer, e fui
presidente da mocidade, presidente da junta diaconal, presbítero, evangelista da igreja, e sempre estudando. Fiz um pouco no Instituto Palavra da Vida, um pouco no Instituto Jovens da Verdade, um pouco no Instituto Bíblico do Brasil, um pouco na Faculdade Teológica Batista. Por fim, fui fisgado pelo SPN, lá no Recife, e estive ali de 85 a 87, quando eu me formei. Foi da turma do Geomário? Da turma do Geomário. Turma boa, né? Uma turma muito boa essa turma, né? Ótima turma. Até hoje nós temos um grupo do WhatsApp. E nos encontramos agora recentemente em Brasília, um encontro muito gostoso, muito agradável. Isso é bom. E, na verdade, você teve até uma participação muito importante, porque eu estava distante da turma há muito tempo, né? E um dia a comissão de educação veio aqui, convidada por você. Com o Geomário. E o Geomário perguntou por mim, e vocês foram me encontrar lá no seu consultório, e eu fui resgatado para a turma. A partir dali eu voltei a ter contato com eles e tem sido diariamente. Que bom, maravilha. Rev, então nós vamos conversar sobre o nosso assunto de hoje, e a gente percebe que hoje a ansiedade é o considerado mal do século. E você poderia definir para nós o que é a ansiedade, como é que ela acontece? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre este assunto, né? Que nós consideramos muito importante, por isso estamos realizando esse podcast, para ajudar aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Sem dúvida. É um assunto tão importante e tão complexo que a gente corre o risco de ser simplório ao simplificar demais e ser irrelevante ao complicar demais, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou procurar falar coisas que sejam bem úteis, bem práticas para as pessoas que estejam nos assistindo. Em primeiro lugar, assim, todo ser vivo tem ansiedade. O ser humano mais do que os outros seres, porque ele, como dizem os estudiosos, ele é atravessado pela linguagem, ou seja, ele tem raciocínio, ele pensa, ele tem consciência. Então, aquilo que seria nos animais um instinto de preservação, de defesa, mecanismos de sobrevivência, no ser humano se torna muito mais agudo, se torna mais existencial. Como exemplo, nós diríamos que o ser humano é o único ser que vai morrer e sabe que vai morrer. Por exemplo. E não tem que fugir dessa realidade, né? Então ele é mais afetado pela ansiedade. Mas todo mundo que está vivo tem ansiedade. Ansiedade, mal definindo, é uma certa quantidade de futuro no presente. Então, quem está vivo, há futuro no seu presente. Poderíamos dizer que ela é uma espécie de resultado do casamento do desejo e o medo. Opa! Quem está vivo deseja. O desejo está no futuro. E ele quer antecipar aquele desejo. E quem está vivo também tem medo, inclusive o medo de morrer, que também está no futuro. Então, essa presença do futuro no presente, esse futuro misturado de medo e desejo, gera ansiedade. Agora, a ansiedade, como toda afecção mental, ou toda neurose, ela é a patológica, ela é um exagero de uma coisa normal. Então, todas as pessoas têm ansiedade. As crianças, você fala para uma criança, olha, amanhã nós vamos passear. Ele já não dorme à noite. Ele já vai de hora em hora lá perguntar para o pai se já está na hora de sair. Está na hora de sair. Né? Agora, quando a ansiedade se torna algo paralisante, que causa sofrimento, que causa um medo de viver, que se torna angustiante, agora então ela vai adquirindo uma configuração patológica, mórbida, doentia. Aí a pessoa precisa de um socorro profissional. Não é? Pastor, dentro dessa definição que você está colocando sobre da ansiedade, e você colocou essa questão do medo e da ansiedade. O medo, né? E o desejo. Isso, exatamente. Né? Muitas vezes as pessoas têm medo de Covid, têm medo de
perder o emprego, tem medo da própria morte que você colocou, né? E sofre antecipadamente, né? Sendo que essas coisas nem acontecem, muitas delas não acontecem, né? Outras vão ter que acontecer mesmo, como é o caso da morte, né? Então, como é que a gente faz uma definição, a diferença entre o medo e a ansiedade? Como é que elas se dialogam, o medo e a ansiedade, um pouco mais para a gente poder entender, se há possibilidade? Tanto o medo quanto a ansiedade, quando eles estão em parâmetros não paralisantes, que não inviabilizam a existência, eles são naturais e necessários até. O medo nos protege. Exatamente. Não é verdade? Agora, quando o medo é tal que compromete as atividades da pessoa, compromete a sua cognição, seu raciocínio, ele já não consegue se relacionar com as pessoas, ele já não consegue trabalhar com eficiência, então o seu medo está se tornando mórbido. A sua ansiedade também está se tornando mórbida. Ter medo de ficar doente é muito natural. Isso faz com que a pessoa até se cuide mais. Exatamente, né? Ter medo de ser assaltado é bom. Você se previne, né? Isso é um mecanismo dado a nós por Deus, né? Para que nós nos protejamos. Agora, quando o meu medo de ficar doente, ou o meu medo de ser assaltado, ou o meu medo de morrer, ele é tal que me paralisa e eu não consigo mais me relacionar com liberdade, com espontaneidade, com funcionalidade, com as pessoas, e não consigo exercer as minhas atividades normais, então eu estou entrando num terreno patológico, já próximo a precisar de uma ajuda profissional. Dentro disso, então, que você está colocando, da questão da patologia, então é possível que a enfermidade possa desencadear nas pessoas questões patológicas, né? Claro, eu fiquei sabendo recentemente de uma pessoa que morreu de Covid, mas o seu cônjuge disse, ele morreu de medo. Ele não morreu de Covid, ele morreu de medo. Ele tinha tanto medo da Covid e quando ele se viu infectado, ele testou positivo, ele ficou tão apavorado que esse seu medo desencadeou nele outros sintomas, baixou muito o seu sistema imunológico, ele ficou no estado grave e ele acabou morrendo. Então muitas pessoas morrem de medo. Que existe aí, né, pastor Afra, essa questão da ansiedade, ela pode gerar, primeiro, umas doenças psicossomáticas, que é a questão da mente, fica ali na mente, a ansiedade tira o sono, né? Gera sintomas. E ainda ela pode desencadear problemas orgânicos, né? Biológicos, né? Além da mente, ela pode afetar também. Porque aquilo que a gente não equaciona na mente, não traduz em fala, aquilo que a gente não expele, tanto pensando quanto falando, o corpo vai falar. E o corpo fala adoecendo. São problemas de pele, quedas de cabelo, problemas em órgãos internos, problemas de estômago, de fígado, né, problemas digestivos, e uma série de outras doenças que são formas do corpo expressar aquilo que a boca não está expressando, que a mente não está racionalizando, equacionando e resolvendo. Aqui na nossa comunidade, a gente tem um médico, né? Ele é otorrinolaringologista, né? E otorrino, e ele, uma vez eu conversando com ele, falando sobre isso, pastor, a maioria dos meus pacientes que vão ao meu consultório, uma boa parte deles, uma conversa, um bate-papo, resolve muito, né? Porque a maioria dos problemas são gerados de conflitos, né? Que estão relacionados com a ansiedade. A porcentagem é enorme das doenças que são psicogênicas. Elas iniciaram com problemas emocionais. Aí dá um problema de infecção de garganta, o corpo dor de cabeça, aí não dorme, aí desencadeia outros problemas digestivos e tudo mais. É muito sério, né? O corpo acaba falando. O corpo acaba... Aquilo que a boca não falou, aquilo que a mente não pensou. Exatamente. E vai, em algum momento, por isso que é importante o cuidado. Mas a gente trabalhar essa questão da ansiedade, porque tem algumas pessoas que acham que a ansiedade é pecado.
né? Como é que a gente lida com isso? A ansiedade é pecado ou não? Quando ela é pecado, né? O que que a Bíblia diz sobre isso para nós? Né? É bom a gente trabalhar um pouquinho isso, né? Que tem, Exatamente. né? Por isso que a gente precisa dividir a ansiedade patológica, a ansiedade normal, né? E a Aham, ansiedade, falando agora na linguagem cristã, aham, a ansiedade pecaminosa, que ela vai acabar desembocando naquela patológica, aham, né? Nem exatamente. toda ansiedade pecaminosa é patológica, mas ela sempre vai desencadear lá. Né? Aham, Nem toda ansiedade patológica é pecaminosa, porque a pessoa pode ser predisposta à doença de ansiedade, que é chamada TAG, né? Que é catalogada no CID-10, né? aham, Manual de Doenças. Então a pessoa pode ter uma predisposição a esta ansiedade patológica devido à constituição química do seu cérebro, do seu corpo. Isso é hereditário e tal, ela facilmente desenvolve esta doença. E ela aham, precisa tratar. Agora, então nem toda ansiedade patológica é pecado. É aham, uma doença como outra doença. aham. Agora, toda ansiedade pecaminosa pode fatalmente chegar a esta patológica. O que seria uma ansiedade pecaminosa? É aquela que consiste em falta de confiança em Deus. Falta de fé, né? É, a, a- a fé no sentido de confiança Isso, mesmo. aham, Porque muitas pessoas pensam em fé como religiosidade, aham, isso, pensamento positivo. aham, Não, não. aham. Confiança em Deus. É esta que Jesus condena. Não andeis ansiosos, É, né? Olha, por o coisa vosso Pai, alguma. Ele cuida dos lírios, Ele Aham, cuida das aves, Ele cuida de você também. aham, Então, não confiar em Deus é pecado. aham. O apóstolo Paulo, ele dá uma receita, ele fala, não andem ansiosos, pelo contrário, Apresenta diante de Deus as suas orações pelas súplicas com todas ações as de suas graça. necessidades, né? A súplica com ação de graça, o É, que é? É um pedido confiante. é, Se eu peço e já já agradeço. agradecendo. Então, agora, quando uma pessoa está sofrendo a doença da ansiedade e ele é acusado de estar em pecado, ele não está sendo ajudado, pelo contrário, ele está sendo empurrado mais para o buraco. Isso ocorre muito com a depressão também. Às Aham, vezes um irmão está sofrendo o mal da depressão, está doente de depressão, e aham, alguém diz para ele que ele está em pecado, que ele aham. não está confiando em Deus. Ao invés de ajudá-lo a sair daquele lugar, ele é afundado ainda, Exatamente. recebendo sobre si uma carga de culpa que ele não tem. Aham. Dentro disso aí que você está colocando, é muito interessante porque é o que nós podemos dizer que a ansiedade em determinada situação, ela é um problema de saúde, De né? saúde, De saúde mental. E que qualquer um de nós estamos sujeitos, não é isso, pastor? claro, sem dúvida. Ou estou errado, né? Totalmente Qualquer um certo. precisamos de cuidar porque Lógico. podemos adoecer mentalmente. Pode ser Ah, considerado, então, a meu ansiedade Deus. um problema mental, né? O mundo contemporâneo tem inúmeros gatilhos de ansiedade para Aham, colocar sobre nós, né? As aham. questões financeiras, As exigências na as empresa. exigências, o corre-corre, não é? Aham. Nós passamos agora por uma situação de pandemia, Exatamente. não é? A questão do desemprego, os relacionamentos são uma fonte poderosa, né? De geração de ansiedade. Porque a gente, quando a gente pensa assim em doença, a gente pensa coração, a gente pensa ossos, né? A gente pensa Fígado. fígado, outros órgãos, mas a gente não pensa que a mente também adoece, né? E assim como você trata de um câncer, você trata de uma gastrite, você precisa também tratar da sua mente, né? Então, Sem dúvida. a ansiedade pode ser também fruto de uma enfermidade que Claro, é mental. A mente também, claro. ela pode sofrer isso. Tanto a ansiedade gera doenças físicas, como doenças físicas geram ansiedade. Exatamente. Né? Uma vez eu vi um cientista falando sobre as ondas do mar e o vento, né? Aham. Então ele diz assim, os ventos geram as ondas, as marés, ou as marés geram os ventos. Ele Aham. disse, isso aí é uma briga que você nunca sabe quem começou. Quem começou, né? Então, os problemas da vida, a ansiedade e as doenças físicas, muitas vezes são assim também, às vezes se configuram como uma briga que você não sabe quem começou. Quem começou. Pastor, quando é que uma pessoa, né,
ela pode já, porque isso é muito importante, né? Assim, quando você percebe que a sua ansiedade ela está Num nível no patológico. nível, quando é que você orientaria alguém a procurar, por exemplo, um profissional? Porque às vezes as pessoas têm um conceito errado. Eu não vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu não estou doido. Não tem, né? As pessoas têm esses preconceitos com Exatamente. relação a isso. Até tem o pessoal vai dizer que eu estou doido, né? Mas não Exatamente. existe isso, né, pastor? Isso é um problema, é muito bom você estar colocando, que a pessoa fala assim, não vou no psicólogo porque eu não sou doido. Em primeiro lugar, ele é e não sabe. Boa! Né? Gostei dessa. Quem que não é, né? Exatamente. Nós somos todos, de certa forma, doidos em algumas coisas. Então a pessoa fala, não vou no psicólogo porque eu não sou doido. Eu falo, sei que não sabe. Né? Mas você é. Como dizia aquele cantor, né, com as devidas proporções, o Raul Seixas, né? Ele diz, eu sou doido mesmo. Então, né? Nós somos. Porque essa arrogância de querer se afirmar como normal, o que é normal, afinal de contas, né? Não é. Em segundo lugar, não quer dizer que a pessoa que procura um psicólogo ou um psiquiatra, ele é um psicótico, um esquizofrênico. Ele pode até ser. E também... Ele precisa do tratamento. Ele precisa, ele não tem culpa disso. É uma doença, horas, e que tem que ser tratada. Então, não deve se ter preconceito com doença nenhuma, na verdade. Né? A pessoa deve ir, sim. Outro problema é, eu já vi pessoas, talvez, com certeza você também já viu, dizer assim, eu não vou no psicólogo porque o meu psicólogo é Jesus. Não é? Isso é isso. E principalmente no nosso mundo evangélico. Religioso, né? Vamos pôr, né? Nosso mundo religioso, né? Aí eu pergunto, por que você não diz que o seu dentista é Jesus quando o seu dente está inflamado? Você vai correndo, às vezes de madrugada, ligar para um dentista. Né? É uma má compreensão, uma mistura de coisas. Né? Realmente, não há dúvida de que a obediência à palavra de Deus nos preserva de muitíssimas doenças promessa, né? mentais e físicas. Isso não resta a menor dúvida. Mas há situações em que você precisa procurar um profissional sem deixar de orar. Se você tiver uma fratura, se você tiver uma fratura exposta, você não vai ficar orando simplesmente. Você vai orar para que Deus te oriente no melhor tratamento, no melhor profissional. Assim também com a psicologia, com a psiquiatria. Quando que essa pessoa deve procurar? Quando ele não está dando conta de lidar com a sua ansiedade. Né? As pessoas que estão em torno dele podem orientá-lo. Pode ajudar, né? Porque, assim, uma figura que eu gosto de utilizar é um funil. Você tem um funil e você está despejando, por exemplo, grãos nele. Ou óleo, por exemplo. Se você vai despejando uma quantidade razoável, ele vai dando vazão. Você aumenta a quantidade, o funil começa a encher. Ele está vazando menos do que recebendo. Exatamente. Se você colocar demais, ele vai transbordar. Então, quando você está... A vida te traz ansiedades, problemas, situações, pendências, demandas, mas você está resolvendo. Está conseguindo... Você está dando vazão àquilo. Então, você tem uma ansiedade e você escoa a sua ansiedade. E que essa ansiedade ela não é pecaminosa, não é patológica, normal, faz parte da nossa caminhada. Faz parte e ainda bem que ela tem, porque ela nos faz andar. Isso, ela nos faz agir, ela nos faz trabalhar, ela nos faz orar, ela nos faz produzir artes, ela nos faz praticar esportes. Ela é boa, ela é saudável. Bom, você começa a ter mais demandas do que escoamento, já começa a ficar meio problemático, já começa a ter sintomas, taquicardia, perder o sono, qualquer coisa assim. Está aumentando a sua carga de ansiedade. Aumentou muito mais, que o funil já não está dando conta, você pode estar se sentindo angustiado. Um aumento de ansiedade que não escoa se chama angústia. Angústia é uma sensação de impotência. É uma sensação de não poder resolver as situações que me estão chegando. Eu estou com demandas, eu estou com necessidades, eu estou com problemas, eu estou com dúvidas, e eu não estou conseguindo resolver e nem estou enxergando como resolver.
Então essa ansiedade se tornou angústia. Uhum. E esta angústia, quando ela aumenta de proporção e de intensidade, a gente chama de pânico. A Aham. pessoa entrou em pânico. Está paralisada, Aham. ela está apavorada, ela está com sensação de morte, ela acha que vai ter um colapso, que ela vai ter um AVC, que ela vai ter um infarto. E se não se cuidar, vai ter mesmo. Pode até ter. E muitas vezes ela vai no médico, faz todos os exames, E não tem nada. não dá nada. E curiosamente a pessoa sai assim, eu estou tendo um infarto, eu estou tendo um infarto. Ele vai para o médico, depois faz todos os exames, ele volta bem para casa. É. Porque ele fala assim, não vou ter não. É. Então, quer dizer, Aí, resumo. veja como o medo de ter Aham. também aumenta a carga de ansiedade. É aquilo que nós falamos aí no início, né? Eles caminham muito junto ali. Né? Muito junto. Eles têm o ponto positivo, o medo e a ansiedade, mas quando eles Passou do limite. quando o funil está cheio, como você está colocando, aí é hora de buscar ajuda. Né? Exatamente. Pastor, tem uma coisa interessante nessa área. Eu não é minha área, né? Eu não sou psicólogo. Minha área é mais na área da educação. Mas eu vejo assim, uma pessoa, por exemplo, vamos analisar aqui um fato. Uma senhora está grávida, vai ter um bebê. Aí ela está agora, vai mudar de cidade, vai sair junto dos seus pais, ela pode buscar uma orientação, uma ajuda para se prevenir. Seria interessante isso, pastor, se você se prevenir quando você percebe que vai ter algumas cargas emocionais, algumas situações que podem mexer com você, você já buscar essa ajuda antes de você deixar o problema. Eu não sei se você está me entendendo. Claro. Tá? É porque às vezes a pessoa só vai procurar o psicólogo num momento. Ele pode buscar antes para se prevenir também, né? Pode. Quando ele vai passar por mudanças, quando ele vai passar por algum desafio, ele já pode se prevenir buscando uma orientação, buscando ajuda. Ou não? Pode e deve. Mas até nessa fase que você está mencionando, ele pode conversar com pessoas. Também, né? Isso. Pessoas amigas, pessoas da família, pessoas que ele confia, pessoas a quem ele possa abrir o coração sem medo. Ele pode procurar o pastor da sua igreja. Se frequenta uma comunidade, né? O padre, né? Compartilhar, exatamente. Compartilhar com irmãos. Falar sobre aquilo que vai acontecer. Conforme ele está falando, o que acontece? Ele está elaborando aquilo dentro da sua mente, ele está elaborando aquele novo lugar onde ele vai morar, ele está pensando naquela situação, no parto e tal. Tudo aquilo que está lá dentro, latejando em termos de ansiedade, começa a sair. Ele vai falando. É como você comeu umas coisas que fez mal, você precisa vomitar. Você vai falando, aquilo vai aliviando. Vai ajudando, né? A necessidade de um profissional é quando a pessoa não tem com quem falar, assim, e quando aquilo já atingiu um nível que já está causando sintomas. Sintomas sociais, sintomas físicos, e aí ela precisa de um profissional que vai dar para ela não só o ouvido, mas vai dar um eco profissional a respeito daquela situação. E em alguns casos é preciso entrar com medicamentos, né? Aí já é o psiquiatra. Sim, pois é, mas em alguns casos o psicólogo vai encaminhar porque é necessário Quando o psicólogo, o psicoterapeuta, ele percebe que a psicoterapia ali, aquele encontro, aquele lugar de escuta, ele não está conseguindo. Aquela pessoa não está dando conta, ele deve encaminhar para um psiquiatra. Assim como o psiquiatra, ele medica, e diz à pessoa, vai fazer terapia. Volta para lá. E o terapeuta, ele percebe que a terapia não é suficiente, ele fala, procura um psiquiatra e volta aqui. Isso. Então, essa compreensão das áreas, né, a própria triangulação, por exemplo, o pastor, o psicólogo, o psiquiatra, isso é muito importante. Porque, na realidade, nós, como pastores, a gente, de certa forma, a gente trabalha e lida com a mente, com as emoções, com os sentimentos. É uma terapia, né? Também. Com a psique das pessoas, né? Sem dúvida. Então, a gente, de certa forma, a gente tem uma prática. Pelo menos ali rasa, mas você já pode ajudar em alguns casos, né? Ela pode ser rasa no tocante à ciência psicológica. Sim, não, eu estou falando a ciência. Ela é muito profunda. Não, sim, espiritualmente, né? Do acolhimento. Isso. Né? Então, nós estamos conversando aqui, eu estou conversando com um profissional.
como psicólogo, né? Tá certo. Mas assim, a nossa, como psicólogo, como profissional, a nossa ação como pastor, ela é limitada, né? Como Sim. profissional. É claro que Claro. num aspecto espiritual, num aspecto da palavra de Deus, nós sabemos da profundidade. Claro. Mas em alguns casos, quando nós estamos conversando e colocamos que alguns casos eles são patológicos, eles desencadeiam enfermidades, aí a gente precisa do profissional. Assim como vai precisar do dentista, do cardiologista, o nosso irmão na igreja vai precisar de um psiquiatra, sem né? dúvida, assim como o bom psicoterapeuta, ele sabe que aquela pessoa, ela tem uma comunidade de fé. Ele vai Ele vai dizer incentivá-la. assim, ó, procure o seu pastor, Isso. fale sobre isso com o seu pastor. Exatamente. Eu creio que um bom profissional deveria fazer isso, porque ele sabe o quanto isso vai ser importante para o seu paciente. Deve e faz. Né? O bom profissional faz. Né? Procure o seu sacerdote, procure o seu pastor, converse com ele sobre isso. Exatamente. E aí, dentro dessa linha, para a gente estar aqui já chegando já no nosso fechamento, né, o que nós, como igreja, né, como comunidade local, o que nós podemos fazer para ajudar, né, as pessoas a se prevenir e também em caso de pessoas que estão já aí sobrecarregadas? O que nós podemos fazer? O que a palavra de Deus também pode trazer para o coração dessas pessoas também? Já que nós trazemos uma gotinha da sabedoria dos céus aqui também. Olha, e é o nosso alvo. A igreja cristã, ela tem um potencial, e eu digo isso como cristão e como pastor, que nós não nos damos conta, que é tão poderoso que nós não alcançamos. Eu lembro muito quando Paulo ora pelos Efésios, para que eles tivessem a mente iluminada, os olhos da alma abertos, para que eles pudessem compreender a largueza, a profundidade, o poder que Deus exerceu sobre Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Nós não temos a dimensão de tudo isso, né? Que o poder que exerceu em Cristo, ressuscitando, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, ele está à nossa disposição. Então, a igreja tem a palavra viva para pregar, e ela tem a mensagem da graça. E a mensagem da graça, do Deus que acolhe, do Deus que está a favor, do Deus que está receptivo a você. Eu tinha um colega pastor que dizia: a graça significa que Deus acorda todo dia de bom humor. Graças a Deus, né, por isso. Né? Então, um Deus que acolhedor. Isso é um antídoto inestimável contra a ansiedade. Né? Eu tive um colega na Faculdade Batista, que depois se tornou psicólogo, e ele desenvolveu a especialidade de tratar de traumas gerados na igreja. Infelizmente, a igreja ela pode ser geradora de ansiedade, de conflitos, né? Lamentavelmente, há pessoas que adoecem na igreja, de comunidades doentes. Pessoas que vão na igreja para fazer intriga, ou vão na igreja para entrar em embates e mais embates, ou que vão... E não se deixam ser tratadas, não se deixam ser tratadas, ou pessoas que ouvem mensagens acusatórias o tempo todo. Aquele púlpito acusador, aquele púlpito que coloca carga nas costas do povo. A pessoa vai no culto e sai curvado, meu Deus, pobre de mim. Né? Agora, quando a igreja anuncia o evangelho, que quer dizer boa notícia, que é boa notícia que Deus te ama, que Deus te recebe, que Deus te acolhe, que Deus te perdoa, que Deus te dá uma nova chance sempre, que Ele te ergue, que Ele está a seu favor o tempo todo, que Ele é Emanuel, Deus conosco. A igreja é o maior lugar de cura. Ela se torna uma comunidade terapêutica, né? Terapêutica. A pessoa chega e ela desenvolve relacionamento, ela desenvolve amizade, ela tem essa capacidade de se abrir, compartilhar com o outro, sem receio, sem cobrança, sem acusação. A igreja precisa trabalhar isso muito, né, Afro? Porque muito.
Na década de 80, eu estive num congresso e um pastor disse algo que me marcou muito e que depois se tornou muito importante no meu ministério. Ele estava dizendo assim, olha, na igreja nós temos muitos irmãos e poucos amigos. Infelizmente, né? Ele falou, nós temos comunhão com a nuca do irmão, porque cada um gosta já de sentar naquele lugarzinho específico, e ele já sabe quem senta na frente dele. Já conhece a careca. Ele conhece a nuca. E isso é um problema. E quando a gente consegue quebrar isso, e a igreja se tornar um lugar de irmãos que são amigos, amigos que são irmãos. Viver aquilo que Paulo coloca, né, uns aos outros, né? Perdoar uns aos outros, instruir uns aos outros, servir uns aos outros, né? Admoestar uns aos outros, colocar isso em prática. Tem uma palavra grega que é usada na Bíblia tanto para Deus Pai, quanto para Deus Filho, quanto para o Deus Espírito, que é paráclito. Paráclito, exatamente. Que é consolador, advogado. E o autor de Hebreus, ele usa esse mesmo verbo, paracaléu, para falar das relações pessoais, eclesiásticas, né? Na igreja, na comunidade, que nós devemos ser uns para com os outros, paráclitos também, pessoas que estão ao lado, que estão a favor, que estão ali para consolar, para confortar, para exortar, para animar, admoestar. Então, nisso, quando a igreja pratica isso, ela é o tanque de Betesda, né? Lugar de a cura. Porta dos céus, porta do céu. Como Jacó falou, né? Casa de pão, Belém. Exatamente. Reverendo, muito bom. Eu achei que o assunto é extenso, né? Nós poderíamos aqui ficar falando muito tempo, mas foi bom compartilhar com você. Eu creio que aqueles que estão nos assistindo também puderam ser contemplados com essa gota de sabedoria, né? E não se esqueça, meu querido, se você ainda não deixou o seu like, né? Por favor, né? Clica aí embaixo no like, dê o seu joinha para esse tempo. Também compartilhe o nosso podcast para os seus amigos. Se inscreva no nosso canal e faça o seu comentário. É muito importante você se interagir conosco. E nós já agradecemos a você, né, pela sua audiência, pelo tempo que você esteve conosco aí. E nós agradecemos também ao pastor Afro. Viu, pastor Afro? Vamos chamar agora a vinheta, porque nós vamos para um bate e volta agora, tá? Tá legal. Então vamos lá. Um hobby. Torcer para o São Paulo Futebol Clube. Opa! Um hobby doloroso ultimamente. Doloroso. Comida. Rapaz, a comida que a minha mulher faz, toda ela é boa, mas não sei dizer algo muito específico, não. Eu gosto de carne, né? Não gosto de comida japonesa, pronto. Vou dizer que não gosto. Comida árabe é muito boa. O time você já falou. É São Paulino, né? Opa. Amigo. Graças a Deus, Deus me tem dado muitos, né? Hoje são os membros da Igreja da Vila Aurora, são os meus amigos, mas o presbítero Zé Pereira talvez fosse o mais próximo atualmente. Que bom, né? E família? Puxa vida, é a realização pessoal, né? Meu momento de maior prazer e alegria é quando eu estou na mesa com todos os meus filhos, agora com a nora e o neto também, um pouco mais raro. E Deus? É difícil. Tudo que disser é limitado, né? A palavra vai engessar. É o nosso fôlego, a nossa vida, né? Amém. A minha vida. Amém. Pastor Afro, é uma alegria muito grande. Deus abençoe sua vida, abençoe seu ministério. E tem um detalhe, querido, se você precisar de um bom profissional, Pastor Afro está aí pronto para atender no seu consultório. Procure o Pastor Afro. Né? É fácil de encontrar, né, Pastor Afro? Lá você tem, né? Depois você colocar o número dele lá de contato, né, para precisar, se alguém precisar, o Pastor Afro está pronto para receber lá no seu consultório. Né? Deus abençoe, pastor. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe você que esteve conosco aí. E não se esqueça de dar o seu like aí, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima edição.